muitos tipos de pais. E estamos entrando agora no mês de agosto. E o mês de agosto é o mês em que nós celebramos o Dia dos Pais. E pensando no meu pai, eu decidi então fazer uma singela homenagem. E comecei a pensar sobre a importância que meu pai teve na minha vida e o que representa a figura de um pai. Como eu disse, pais há muitos. Há o pai que simplesmente colocou uma criança no mundo e nem sabe o que é aquilo, nem sabe o que representa aquilo. Há muitos pais que colocou uma criança no mundo e nunca esteve presente, sabendo que era pai. Há muitos pais que colocaram crianças no mundo e sacrificam suas crianças em prol de um benefício pessoal. Há muitos pais que colocaram crianças no mundo e são extremamente violentos com as suas crianças. Há muitos pais que colocaram crianças no mundo e as rejeitaram e as abandonaram. Pais, há muitos pais. Há muitos pais que colocaram crianças no mundo através de um fruto do amor, através de projetos, de idealizações, de princípios, de valores e de sonhos para aquele que é chamado seu filho. Então existem vários tipos de pais. Mas e o meu pai? O que representou para mim? O que representa para mim o meu pai? Meu pai, ele é falecido. Há muitos anos ele faleceu. Mas o que representa para mim? Que valores meu pai deixou para mim? Que valores meu pai me ensinou? Então, pensando na figura desse pai, é que eu decidi fazer essa homenagem. Porque é um conceito muito pessoal, né? Para mim, o meu pai, ele sempre foi o líder do meu lar, onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi. Ele sempre era o líder do lar. Era ele que liderava a nossa família. A paternidade, ela é liderança. É o mais importante tipo de liderança que existe. Sempre foi assim e sempre será. Porque isso é o ideal de Deus. A paternidade. Ao pai é dado o poder de abençoar os seus filhos em todas as fases da sua vida. Isso independe de crenças. Isso é um dom que Deus deu ao homem. É um dom que Deus deu ao pai. Quando eu penso no meu pai, eu penso nesses dons. O meu pai, quando vivia, ele sempre estava disposto a sacrificar o próprio conforto pelo meu bem-estar e pelo bem-estar dos meus irmãos. Ele trabalhava diariamente a fim de prover-nos o necessário, sem nunca reclamar, sempre preocupado com o bem-estar da minha família. Eu nunca vi meu pai comprando roupas ou sapatos para ele mesmo. Ele não era nada egoísta e ele constantemente se sacrificava. Tenho muitas lembranças dele servindo. Ele viajava e quando voltava sempre trazia as coisas que precisávamos em casa. E eu creio que meu pai era um homem muito generoso. Houve uma época que ele era um mascate. Ele viajava nas fazendas, nos campos, vendendo roupas que a minha mãe fazia. E eu me lembro dele saindo de casa com a sua mala, ele montava no seu cavalo e daí ficava às vezes 1, 2 dias, 3 dias
e regressava a casa com dinheiro e para a manutenção do lar. O meu pai, ele não tinha muitos estudos, mas eu me lembro, desde que eu era muito criança, que meu pai sempre falava para eu estudar. E foi por isso que eu aprendi a buscar conhecimento. Eu creio que Deus, ele deu aos pais uma porção desse conhecimento quando eles decidiram trazer filhos ao mundo. Então, quando o pai decide gerar uma criança, Deus comparte com esse pai um pouco do seu conhecimento e seu dom de criar. A compreensão adquirida com o conselho de um pai mergulha nas profundezas da alma. Eu posso atestar que isso aconteceu comigo. O meu pai me deixou aprender através do sacrifício e do trabalho duro. Foi o meu grande exemplo de trabalho. Olho para trás agora e eu vejo que ele me ensinou o valioso princípio do sacrifício. Nem sempre fazer as coisas da minha maneira me fez bem e no percurso da minha vida. Mas há um conceito que diz que o sacrifício é uma demonstração de amor puro. Eu aprendi que não há maior sacrifício e mais gratificante que o que nós fazemos em favor dos outros, e principalmente, se nós somos pais, em favor dos nossos filhos. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele tocava acordeon, ele tocava sanfona e ele cantava também. Ele gostava de um baile. Sua alegria era natural, era contagiante. Nós tínhamos cavalos e eu cuidava desses cavalos do meu pai. Ele me ensinou a responsabilidade e o jeito do bom humor. Ele me fazia ver a felicidade em coisas comuns, porque meu pai era um homem muito simples. Ele gostava de sentar na porta de casa, conversar com os amigos. Ele caminhava pela cidade onde vivíamos, visitando amigos e falando com uns e com outros. Algumas vezes eu aprendi pelo castigo. Muitas vezes eu fui castigado por minha desobediência. E hoje eu olho para trás e vejo que era pelo cuidado e pelo amor. Há um outro ditado muito importante que nos diz que, vez por outra, há uma grande necessidade de sermos punidos, disciplinados e corrigidos no espírito de amor, ajuda e esperança. Eu não suportaria a indiferença do meu pai. Houve uma época, muito tempo, voltando ao passado, que meu pai, de certa forma, esteve ligado à política. Eu não sei muito bem porque, na verdade, eu não vivia nesse período, ou pelo menos eu não me lembro muito, mas as histórias que eu ouço era que ele era uma pessoa que gostava muito de beneficiar pessoas, de ajudar pessoas. E ele esteve então envolvido em questões políticas. Quando eu penso nesse envolvimento do meu pai com a política, ou pelo menos com algum movimento político, ou algum gesto político, então eu me redescubro nesse interesse que eu tenho em falar sobre o que pode beneficiar a sociedade, ou o que pode estar acontecendo e que, a meu ver, não seria o mais correto, ou defender causas, ou procurar soluções
para problemas que estejam acontecendo ao meu redor. Eu creio que isso é uma herança do meu falecido pai. Porque meu pai, ele era um exemplo de serviço e de amor. Eu não consigo imaginar uma outra idealização de pai do que aquele que ensina, do que aquele que repreende, do que aquele que perdoa, do que aquele que inspira, do que aquele que ele ensina pelo exemplo. Eu não consigo idealizar um pai ou uma outra forma de pai do que aquele que estava presente quando eu nasci e do qual eu sou parte, do seu sangue. Eu não consigo imaginar ou idealizar outro pai do que aquele que pode acontecer de não ser biológico, mas aquele que se preocupou e pensou e imaginou que eu podia ser uma semelhança dele, do que ele era, que ele desejasse por algum momento que eu seguisse o seu exemplo, que ele fosse uma luz dentro de tudo que viveu em sua vida. É opinião pessoal. Não consigo idealizar outro pai, porque esse foi o pai que eu tive. Não era um pai perfeito, não era um pai estudado, né, com títulos, não era um pai rico, não era um pai famoso, mas era o meu pai, o melhor pai.